Bom, essa daqui é a gravação do exercício 1, da aula 1, da matéria PSI 3472. Eu vou compartilhar aqui a rede neural do exercício que eu vou começar, eu vou, no caso, simular ela aqui, né? Aí, enquanto essa rede neural, ela está fazendo aqui o treinamento, então aqui está rodando, aqui está fazendo ali o treinamento, eu vou dar uma explicada do que é esse exercício. Então, eu voltando aqui, eu vou compartilhar é, aqui, ok? Então, o que que nós temos? O exercício, ele, num caso ali, teria uma rede neural, foi feita uma rede neural com duas camadas, né? Seria três, uma camada de entrada, uma camada oculta, uma camada de saída. Essa camada, né, de entrada, ela tem aqui, né, dois neurônios com cada um com seu viés, né? Então você, no caso aqui tem, você vai fazer aqui, seria a sua entrada é multiplicada por um peso, né? E, as suas duas entradas, cada uma multiplica ali por um peso e soma, né? E ali depois vai somar ali com o viés. Aí você tem a última camada, que é a camada de saída, você tem somente uma saída, você tem ali um viés, e tem também ali os seus pesos. Então, a rede neural, para ela poder chegar no valor ideal, ela vai alterando os pesos e alterando ali os viés. Então, aqui, conforme aqui eu comentei, né? Então, você tem a entrada, multiplica pelo peso, então aqui é o W é o peso, né? Aí você soma, você tem, no caso, tem duas entradas, você vai somar essas duas, aí mais esse viés. E você tem ali uma função ali de ativação, que a saída tem uma função, você tem que conseguir esse Z, né, que é essa saída, e você quer ser uma saída só, você tem ali uma função de ativação que vai ajudar você a chegar no seu resultado ali final. Vou falar sobre a função de ativação. Mas aqui também, eu estou comentando, então você tem aqui, você fazer o treinamento, você tem um dados, né, que é o de entrada, e você vai falar, eu quero esse dado de saída, você tem o dado de saída, que vamos colocar que está classificando ali um conjunto ali de dados, e você vai fazer um treinamento, né, com o dado de entrada e a saída prevista, você faz um modelo de rede neural. E aí logo você vai testar ela se ela deu certo. Então você pega aqui um valor de entrada e vê qual que é a saída. Então são dois valores de entrada. Qual que é o único valor de saída que deu ali? E você vai comparar com o que você está esperando dele. Você já tem esse valor de saída. Você só vai ver se a rede neural ela conseguiu chegar nesse valor. No nosso caso, do nosso exercício, nós temos ali o valor de entrada de treinamento igual o valor de entrada de teste, o que não é feito, normalmente não é feito. Geralmente você pega ali uma quantidade de dados para treinar e você pega para teste um dado diferente para você conseguir fazer esse teste. Então, você separa uma quantidade de teste ali para você fazer, para não viciar ali a sua rede neural. No caso da função de ativação, eu falando, vamos ver se já está treinado ali a rede neural. Ah lá, acabou de treinar, então eu vou compartilhar, depois eu termino de comentar sobre. Então, aqui a nossa rede neural, com a estrutura ali, com dois neurônios, né, na camada oculta e um na camada de saída, utilizando a função, foi utilizada a função sigmoide, na última camada foi utilizada a função linear, que é praticamente sem nenhuma função, entre aspas, de ativação, né, sem nenhuma ativação, que é essa função linear, e você utilizada na taxa de treinamento ali, né? Essa taxa, learner rate, né? A taxa de aprendizado, taxa de aprendizagem, a taxa de aprendizado, né? 0,2, que é uma taxa que você vai fazer um aprendizado mais rápido. Normalmente você utiliza 0,001 dessa taxa de aprendizado.
E você tem ali a função custo, que você utiliza o erro médio quadrático. Ou seja, você está comparando essa função custo, que é para você comparar a sua saída prevista da sua saída atual, né? E vai ali fazendo ali o treinamento, diminuindo a questão ali do peso, ajustando o peso e ajustando aquele viés. Então, essa rede de treinamento, ela foi feita, né? Então, vamos colocar, tirando essa parte, porque esse daqui é a que nós mudamos. Essa segunda linha que eu fui mudar. Então, para esse valor 1 e 0, né, foi utilizado, que foi 2 neurônios, e esse um na camada de saída. Ou seja, sempre quando é 1 e 0, dá 1. Nas demais combinações, ela vai dar 0. E a pergunta foi, se eu aumentando a quantidade de número que eu vou colocar na entrada, ou seja, são 3 números, né? 3 probabilidades, ou seja, ou é 1, ou é 1, 0 e meio. Então, eu faço lá as combinações, exemplo, 0 e meio, 0, 0, 0 e 1, meio e 0. Então, eu faço todas essas combinações, aonde que você conseguiu aqui nove saídas, a minha saída somente vai dar 1 quando eu tenho essas duas entradas iguais, ou seja, as duas forem e meio. Então, eu fiz ali, eu rodei a rede neural conforme ela estava anteriormente, ela não conseguiu chegar num resultado positivo, então eu consegui aqui colocando 21 neurônios. Com 16 você consegue ali, né? Mas 21 é que chega muito mais rápido, que foi o mais ideal. E a alteração mais significante foi o quê? A função de estimação, a função ReLU, né? Então, a função ReLU que foi alterado. Então, nós olhando aqui, foi muito rapidamente, né? Então, você vê o treinamento, você tem os pesos, né? Todos aqueles pesos, né? Que esses são os pesos da camada oculta que a rede conseguiu, né, chegar, a rede neural conseguiu chegar, e aí o viés, tem o peso, e você tem aqui os viés, né? Então, são esses as filtros, né? Os parâmetros ali da rede, né, que conseguiu chegar. Então, conforme eu falei, o teste, que é X, o teste, o dado da entrada de teste é igual ao dado que eu utilizei para treinamento. Então, o AX é o treinamento. Então, eu vou rodar aqui, né? Essa rede já está treinada e eu vou escolher uma saída. Então, esse dado de teste é o mesmo que eu usei de dado de treino, que eu falei que não costuma se fazer. Então, sempre a gente pode perceber, sempre quando é meio, tá vendo? Meio e meio, a saída, meio e meio, né? Exemplo, 0 e 0, aí vai dar um valor aqui bem baixo, praticamente quase 0, 1 e 1. Então, todos os valores ele vai dar um valor praticamente 0. E somente quando é meio e meio que o valor vai dar 1. Então, eu estou classificando somente, olha, vai dar 1, só vai entrar por essa porta quando for meio e meio. E ali você gera aqui também né, eu vou gerar, você vai gerar um cubo de uma quantidade de resultado de entrada, né, que que dá para poder observar, que eu vou explicar também, e você pode observar, quando você dá meio, a entrada, né, meio e meio, você consegue bem aqui na ponta o valor 1, né, ali na ponta o valor 1. Eu vou rodar novamente, porque que é interessante que a cada momento que você fizer um treinamento na sua rede neural, né, se eu vou colocar mais dados, eu vou treinar, esse peso, né, esses valores de pesos, desses viés, ele não vai acabar ali alterando. Então, depois você retorna um vídeo, então vou colocar aqui para treinar novamente, e você vai ver que eles vão mudar. Então, assim, ó, aqui você pode perceber o que está, né, conforme está sempre ali tentando diminuir a função custo aqui, o resultado da função custo, ou seja, a diferença entre a saída prevista e a saída atual e a saída prevista. Então, o que eu vou comentar aqui um pouco mais. Então, aqui eu tenho. Então, conforme eu falei, o que fez a diferença ali
qual fez a alteração da rede neural foi a função ReLU, né? No caso, foi a questão da função ReLU, ou seja, ali, quando eu dar valor negativo é zero, aí quando for valor positivo é o que entra, é o que sai, a gente fala que é uma função ali de transferência, né? E aqui não, quando é valor negativo, você tem ali um valor entre 0,5, né? E ali então, foi essa a maior diferença. Então, o erro médio quadrático, para poder variar ali, fazer a função que daqui seria a função custo, né, que é o erro médio quadrático. Então, se você tem ali, conforme vai aumentando o erro, você vai descendo, né? Então, você vai fazendo essa derivada. Ali você faz ali, né? Você calcula primeiro ali o erro, depois você vai calcular a derivada parcial em relação ao peso e em relação ao viés. Então, você vai atualizar esse resultado. Então, você tem o peso, então o learner rate, a taxa de aprendizado, né? É essa daqui. Então, essa daqui é a função do erro médio quadrático. Então, ou seja, você vai fazer uma pequena ali a alteração cada vez vai diminuindo, né? Então depende desse valor que eu multiplico. Se fosse 1, aí se for 0,5, vai diminuindo. Então, quanto mais menor esse número, mais devagar que a taxa de aprendizagem. Você vai diminuir esse valor, esse erro. Então, né, seria a questão do peso, do erro não, do peso e do peso e do viés. Mas isso depende da função custo que está amarrado ali na diferença, né, daquilo que você está esperando e daqui que você está esperando e daquele valor atual. E esse N aqui no caso, é o tamanho do lote, né? Que é o tamanho do lote. Então, no caso da nossa função, foi utilizado de dois lotes, que seria dois dados, cada dois dados de treinamento. Então, é o primeiro dado da entrada menos a saída, né? A saída, né? Esperada da saída atual. Aí eu pego o segundo dado, aí divido pelo número de teste, né? Da quantidade de dados de saída de teste. Né? Então, aqui. É, então, que eu voltando, deixa é, deixa eu entrar. Tá. Então, eu vou compartilhar a terra aqui, a tela aqui do programa. Então, já foi, no caso aqui, feito novamente. Depois vocês podem conferir. Como eu falei aqui, foi a Learner Rate, né? A função linear, função ReLU, né? A função custo, né? O erro médio quadrático. Nós treinamos novamente, você viu? Agora que é interessante que nós treinamos novamente a rede neural. Então foram novos pés, novos viés, e você viu que chegou muito rápido, né? Praticamente foi zero. Então, o que a saída prevista e a saída prevista com a saída atual, ela deu igual. Então, você vai ver que vai dar 1,000, né? Então, depois você pode perceber que esses pesos, né, tanto da camada profunda e ali da camada de saída, se você verificar ali atrás do vídeo, vai ser praticamente vai ser diferente, né? Não são iguais. Então, aqui, eu rodando aqui, ou seja, eu utilizei os valores aquele, né, o valor da entrada, eu estou utilizando para o valor para teste, que é de teste, né? Então, você que tem aquelas duas entradas. E eu tenho 9 valores. Então, aqui você tem aqui, ó, os 9 valores, conforme ali a combinação, né, aleatória que você vai fazendo. Então, somente quando der meio e meio vai ser 1, o demais dá 0. Então, ali você viu que antes a saída e a entrada deu quase 0, mas não deu 0, mas deu praticamente, a gente pode arredondar para 0. Aqui, nesse caso, nesse treinamento, deu 0. Mas isso varia por causa do peso. Mas é uma boa rede neural com 21 neurônios. Até 16 neurônios também você já consegue fazer uma boa classificação. Então, aqui você tem. Ali eu utilizei só aqueles 3 valores. Aqui
a gente cria, né, um caso ali, valores de menos meio até meio, seria 50 valores, variando de meio em meio. Então, tanto para o dado, pro dado 1 de entrada, para o dado 2 de entrada. Então, você tem dois dados entradas aqui, né? Ali você vai colocar ali, fazer ali colocar ali uma matriz, né? Aí você faz o rake shape, né? Aqui, shape, ou seja, você tem linha e coluna, você vai fazer com que a sua matriz ela só fica distribuída na linha da coluna e aqui fica distribuída na coluna. Então, você tem uma coluna com 9 linhas e duas colunas, né? Porque você tem duas entradas. Então, esse stack aqui, para você fazer essa matriz, então você tem aqui, no caso, seus dados que você consegue fazer, criar um monte de dados aí de entrada para poder ver o que a sua rede neural vai predizer ali na saída. Então, rodando esse, aqui esse cubo aqui, né, esses dados, esses valores, então você vê a quantidade variando de um meio, menos meio até um e meio, menos meio até um e meio, tem duas entradas, então somente quando tiver a saída meio que vai ser igualmente a um. Então, esse daí que foi o nosso trabalho, né? E então, só mudou a função para reluz e a quantidade de neurônio ali na primeira camada oculta. Então, realmente é isso daí. Terminando aqui Ó.